Olá, amigos, boa tarde. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal tratando sobre o tema de holding familiar e buscando trazer sempre questões práticas, como é que nós podemos aplicar a doutrina relacionada a esse tema que está tão famoso, que está tão na moda, né? Aí a questões práticas, questões de utilidade do dia a dia aí para advogados e contadores, né? Então, seja muito bem-vindo. Se você está chegando hoje no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo, que nós vamos sempre interagindo, e não deixe de constar aqui uma sugestão, se você achar interessante, uma sugestão de conteúdo. O meu objetivo aqui é criar realmente um espaço em que eu possa trazer cada vez mais conteúdo sobre esse tema, ok? Então vamos lá, vamos ao nosso conteúdo desse vídeo. Esse vídeo trata sobre uma questão que ela é muito mais prática do que se possa imaginar relacionada à holding familiar, que é a grande dúvida para quem não trabalha ou está começando a trabalhar com o tema, se casais que são casados no regime de comunhão universal de bens podem constituir uma holding familiar. E se eles não puderem, qual é a solução para isso? Será que esse casal vai ficar impedido de fazer o seu planejamento patrimonial, o seu planejamento sucessório? Bem, então eu gostaria de começar aqui esse vídeo tratando de um tema que nós inclusive já tratamos aqui no canal. Eu não vou me detalhar, né? Porque para não deixar esse vídeo muito repetitivo, mas o objetivo aqui é relembrar algumas coisas que nós já tratamos. Bem, se nós considerarmos que uma holding ela está sendo constituída para a realização futura de um planejamento sucessório, nós temos a seguinte estrutura básica. Nós temos uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica que é constituída entre os titulares de um patrimônio, normalmente marido e mulher, casados, e por isso a relevância do tema de hoje, ok? Esse casal, ele vai abrir essa sociedade empresária, entre eles serão sócios dessa sociedade. Estou trazendo de forma muito simplificada porque não é o objetivo do vídeo, ok? É para nós chegarmos nesse raciocínio final do ponto em que queremos. Então, eu tenho uma sociedade constituída entre esse casal, uma sociedade empresária. Em regra, eles terão aí 50% do capital social cada um, ok? Eles vão integralizar esse capital social desta sociedade com seus bens particulares. Então haverá nessa primeira fase o aporte dos bens que estão em nome da pessoa física deste casal para esta sociedade, ok? Naquela fase de integralização de capital social e tudo mais. Feita a pejotização desses bens, eu tenho agora que esse casal é detentor de cotas dessa sociedade e a sociedade é a detentora, é a proprietária dos bens do casal, ok? E aí haverá a transferência desse patrimônio para os herdeiros através de uma doação qualificada de cotas dessa sociedade e não dos bens em si. E essa doação, como eu acabei de dizer, ela será aí uma doação qualificada porque ela tem uma série de instrumentos jurídicos associados a ela que garantirão a esse casal que é o dono que era o dono desses bens e que agora é o dono dessas cotas, que eles mantenham a posse, o poder, que eles mantenham a titulação indireta sobre esse patrimônio, que eles tenham usufruto sobre os rendimentos e todos os frutos gerados desse patrimônio, ok? Teremos aí as cotas de impenhorabilidade, as cotas de inalienabilidade, as cláusulas de incomunicabilidade sobre essas cotas, e isso trará a este casal que está fazendo essa transferência em vida deste patrimônio através dessa doação de cotas, isso dará a esse casal a certeza de que, em que pese eles estejam transferindo essas cotas aos seus herdeiros, eles permanecerão de forma vitalícia com o controle sobre esse patrimônio, ok? Então, de forma assim, extremamente simplificada, porque isso que eu falei é um mundo, isso dá um curso, né? Como nós já vemos aí muitos trazendo cursos nessa área. Então, veja que, em que pese eu ter simplificado, isso é uma vastidão. Mas, trazendo para o tema de hoje, o que é importante entendermos é que há uma pejotização de patrimônio para que haja sua transferência através de cotas.
E aí, meus amigos, nós temos que tratar de uma situação de impedimento legal, que é o impedimento legal de que casais que são casados no regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória possam ser sócios em sociedade empresária, ok? E aí nós temos que trazer uma evolução desse instituto, desse regime de bens especificamente, ok? Historicamente, até 1977, o regime de bens, que era o regime ordinário, que era o regime adotado em regra para os casamentos realizados até 77, era o regime de comunhão universal de bens. Então, se o casal não optasse por um regime diverso, se ele nada mencionasse, eles contrairiam núpcias em regime de comunhão universal. E no regime de comunhão universal, como o próprio nome indica, todos os bens do casal se comunicam, sejam eles anteriores ao casamento ou não, exceto os doados e herdados com cláusula de incomunicabilidade, ok? Nesses casos, nem na comunhão universal eles se comunicarão com o patrimônio, tá certo? Mas o nosso entendimento aqui é que até 77 o regime básico era o de comunhão universal. A partir de 77 adotou-se o da comunhão parcial, a época ainda no Código de 16, e o Código de 2002 trouxe essa modificação, sacramentou que o regime ordinário, o regime normal, digamos assim, aí de contração de núpcias é o regime de comunhão parcial, ok? Caso o casal decida optar por outro regime, deverá manifestar isso expressamente através de um pacto e constando na certidão de casamento que contraíram núpcias em regime diverso do da comunhão parcial, ok? Mas até 77 tínhamos comunhão universal. E aí, meus amigos, boa parte dos clientes que se preocupam com a constituição de uma holding, especialmente quando a finalidade é planejamento sucessório, esses casais normalmente contraíram núpcias antes de 1977, ou seja, na grande maioria das vezes, até por uma questão de faixa etária, esse casal está casado no regime de comunhão universal de bens. E aí, chega no seu escritório esse cliente e quando você está fazendo o levantamento da situação patrimonial e da documentação, você pega a certidão de casamento e se depara com este casamento em comunhão universal. E aí, você, aprofundando nas pesquisas, chega no artigo 977 do Código Civil, eu vou ler aqui para vocês pequenininho. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no de separação obrigatória, ok? E aí você se depara com esse impedimento. Bem, temos aqui algumas correntes, ok? Vou trazer as 3 mais famosas e vou deixar para o final a que eu acho que é a mais adequada. A primeira delas, muda o regime de bens do casamento com o único objetivo de constituir a holding e fazer o planejamento sucessório. Gente, se você oferecer isso honestamente no seu dia a dia, o cliente já desistiu ali. Porque é algo burocrático, é algo que não é tão simples, que vai demandar um tempo. Já existe a própria burocracia atrelada à tramitação da holding, porque a depender do volume patrimonial, essa holding vai ter uma burocracia atrelada a ela. Não adianta eu dizer aqui que será rápido, simples, prático, que é só um ato constitutivo e está tudo resolvido. Não, às vezes o casal tem imóveis, inclusive, em outros municípios, cada município tem um procedimento próprio para tratamento do ITBI, da concessão de imunidade. Então, a depender do volume desse patrimônio, já existe um trabalho relacionado diretamente à constituição dessa holding. E se antes disso você tiver que sugerir ao cliente um procedimento que também não é tão simples, tão rápido e tão prático, de alteração do regime de bens do casamento, pode ser que isso frustre a contratação. Além do que, de fato, é um procedimento burocrático que nós temos solução para ele, ok? E que não há necessidade de adotar algo tão drástico assim. Podemos manter o regime de bens do casamento do casal, ok? E aí vamos lá. Uma segunda
opção que há quem dê essa sugestão. Eu não adoto isso nas holdings que eu faço e eu vou dizer inclusive por quê, que o objetivo do vídeo é compartilhar conhecimentos práticos, ok? Há quem diga assim, não há problema nenhum. Não há problema nenhum, porque veja bem, eu tenho uma sociedade aqui que será constituída por muito pouco tempo, ela terá uma vida muito fugaz, muito etérea, essa sociedade entre esse casal, casado em regime de comunhão universal, eu vou fazer essa holding mesmo assim, porque na sequência, após a integralização do capital social e a transferência de todos os bens para essa holding, de qualquer forma eu vou fazer a transferência dessas cotas e aí esse casal, na hora que ele doar as cotas para os herdeiros na fase de planejamento sucessório, eles não serão mais sócios, porque os sócios serão seus filhos. E aí eu tenho aqui uma situação apenas de usufruto de cotas com todas aquelas cláusulas, ok? E aí, gente, sem sombra de dúvidas, a forma mais prática de se fazer. Sem sombra de dúvida. Então, o próprio advogado é tentado a trazer essa solução para o cliente, né? E explicando para ele de forma, inclusive, muito lógica, dizendo, olha, mas não é uma sociedade que vocês vão explorar uma atividade no mercado, ela é uma sociedade que terá uma vida muito fugaz, muito rápida, muito etérea. Ela vai surgir ali num pequeno espaço de tempo, ela será automaticamente, haverá uma transferência de cotas e aí a sociedade será composta agora pelos herdeiros. Gente, eu vou dizer por que eu particularmente não adoto essa saída, né? E é uma questão de posicionamento de mercado. Ela é possível? Sim, ela é possível, ok? Ela é perfeitamente possível. Mas vamos analisar aqui a situação do ponto de vista prático, ok? Na hora que eu adoto uma sociedade de um casal que está casado em comunhão universal e que existe um artigo no Código Civil, no caso 977, que expressamente veda a constituição dessa sociedade, a gente tem que voltar lá para o comecinho, lá para o início da faculdade de Direito e lembrar aquela velha escala pontiana dos negócios jurídicos, né? E aí você tem o negócio, o plano de existência, de validade e de eficácia, né? E que esses planos, eles se somam, então o negócio jurídico primeiro ele tem que existir, uma vez que ele existe eu tenho que analisar a sua validade, e uma vez que ele seja válido eu tenho que analisar a sua eficácia, que é a sua capacidade de gerar efeitos na órbita jurídica para os contratantes e para terceiros, ok? Então, analisando dentro dessa escala, nós temos o seguinte, essa constituição desta sociedade, ela padece de um vício de validade, ok? E por que um vício de validade? Porque ela existe, ela está lá registrada na junta, ninguém tem dúvida de que ela existe. Mas existe uma dificuldade aí em analisarmos a validade desse negócio jurídico, esse negócio na verdade ele é nulo, porque ele adotou uma formatação que é vedada expressamente na lei. A lei veda que seja contratada esta sociedade entre esses cônjuges. Então, esse negócio jurídico, ele é nulo. E uma vez que ele é nulo, ele não pode produzir nenhum efeito, ok? E aí vocês já podem ter percebido, eu tenho um planejamento sucessório manco, eu tenho um planejamento sucessório sem sustentabilidade. E por que isso? Porque lá na frente eu posso ter uma situação de discussão sobre esse planejamento sucessório, não estamos totalmente livres disso. E aí, um planejamento sucessório que foi baseado numa situação de nulidade, ele pode ser completamente desconstituído, mesmo que ele já esteja todo formatado, porque a nulidade não caduca, ok? Não há aí uma convalidação de atos nulos pelo tempo, entende? Então, eu tenho uma situação, como eu costumo dizer, de furo na piscina. Eu tenho uma situação aí de fragilidade de toda uma estrutura que foi construída em cima de um patrimônio. E aí, gente, trazendo para uma situação de um dos vídeos que eu tenho aqui até no canal, o cliente, quando ele busca essa ferramenta jurídica, porque holding é um sistema, holding não é uma PJ, eu já falei isso também em outro vídeo,
a holding é um sistema de proteção e eficiência patrimonial, ele não quer sair de uma situação de estabilidade para uma situação de desproteção. Ele não quer sair para uma situação em que ele é o titular do patrimônio para fazer a transferência em vida aos herdeiros e deixar tudo organizado, para lá na frente ele ter uma situação de nulidade, ok? Então, muito cuidado quando for trazer isso para o cliente, porque nós temos aí, como eu gosto de dizer, essa expressão, quem convive comigo sabe, nós temos um furo na piscina, né? Que em algum momento isso pode trazer uma consequência maior. Então, eu não recomendo essa saída. E nós temos a terceira opção, que é essa que, inclusive, eu estou com uma holding em processamento exatamente nesta situação, que é a seguinte lógica, né, de solução prática desse impedimento. Veja bem, se eles são impedidos por lei de constituir uma sociedade entre si, e eu não vou mudar o regime de bens de casamento, eu optei por manter o regime de bens de casamento, do casal, eu não posso agora fazer vista grossa e constituir a sociedade. Então eu vou ter que partir para uma outra solução, que é a de constituir a holding, a nossa pessoa jurídica aqui, no momento da sua constituição do seu nascedouro, eu vou constituir essa sociedade ou como um Meirelli, empresa individual de responsabilidade limitada, ou como uma limitada unipessoal, ok? Mas o fato é que eu vou constituir essa holding no nome de apenas um dos cônjuges. Então, por exemplo, eu tenho o João e a Maria, casados entre si, regime de comunhão universal, 977, impedimento de contratação de sociedade entre si, ok? Então eu vou optar, por exemplo, em fazer uma Meirelli ou uma limitada unipessoal em nome do João. Então o João será o titular dessa holding, ele sozinho, ok? E aí, vejamos, eu vou integralizar o capital social dessa holding com os bens do casal, ok? E aí, como eles são casados em comunhão universal, eu vou necessitar da interveniência e da anuência da Maria para a integralização, para trazer esses bens que são da pessoa física, que são do casal, por regime de comunhão universal, para dentro dessa holding, ok? Então, primeiro ponto, posteriormente a Maria não vai poder alegar que foi enganada, ou que não conhecia desse ato, porque ela vem como interveniente anuente desta integralização de capital social, o que será obrigatório em caso de bens imóveis, porque nós já vimos que se equivale a uma compra e venda, a transmissão onerosa de bens, e há essa necessidade, essa obrigação legal em relação a bens imóveis. Esses casados nesse regime de comunhão parcial, comunhão universal, é necessário que haja interveniência de ambos os cônjuges, ok? Então, voltando, constitua uma Meirelli ou sociedade limitada unipessoal em nome do João. A Maria vai dar a sua interveniência no ato com anuência expressa de integralização do capital social com os bens do casal. E aí, do ponto de vista patrimonial, como é que fica a situação patrimonial do João e da Maria? Nós temos que vão os bens e vêm as cotas. Então, eles vão deixar de ser os titulares em comunhão universal de um acervo de bens e passarão a ser os titulares em comunhão universal de um acervo de cotas. Que cotas são essas? As cotas da holding, ok? Então, fizemos a primeira etapa de constituição. E aí, meus amigos, nós temos aqui uma situação que precisa ser levantada, e especialmente em relação aos bens imóveis. Vejam bem, eu acabei de dizer que a lei obriga que em casos de operações onerosas, quaisquer operações envolvendo bens imóveis, no caso de titulares que são casados nos regimes de comunhão parcial ou comunhão universal, obrigatoriamente eu terei que ter a interveniência do cônjuge. E aí vamos lá, a Maria deu a sua anuência e interveniência para que os bens saíssem do nome do casal para a pessoa jurídica. Então, a holding passou a ser a proprietária desses bens imóveis. Agora eu estou falando especificamente de imóveis, ok? E a Maria passou a ser, por força do regime, coproprietária em comunhão, juntamente com o João, das cotas dessa sociedade. E aí, meus amigos, se a gente parar aqui, eu preciso fazer essa observação. A gente não pode parar essa operação aqui
sem trazer o seguinte panorama. Quando os bens imóveis estavam em nome do casal, ou o João ou a Maria só poderiam vender com a anuência um do outro, ok? Necessariamente, ambos teriam que proceder aos atos de transferência, porque senão o cartório de registro de imóveis vai dizer, olha, é uma observância legal, eu não posso fazer a transferência, já que são casados, eu não posso fazer a transferência sem a anuência do outro cônjuge, ok? Quando eu transfiro esses bens para dentro da holding, essa exigência desaparece. Por que essa exigência desaparece? Porque o proprietário do imóvel agora é a holding, é a empresa, não é mais o casal. Eu quebro a proteção que havia de alienação de bens imóveis quando esses bens estavam em nome do casal e que eu necessitava da anuência de ambos os cônjuges. E aí, meus amigos, veja que se a gente fizer essa operação sem levar isso em consideração, a gente sai de uma situação de proteção patrimonial, especificamente em relação a imóveis, para uma situação de desproteção em relação a esses bens. Porque, veja, se o João é o titular dessa EIRELI ou dessa sociedade, dessa limitada unipessoal, né? Enfim, se ele é o titular sozinho dessa holding, ok? E agora os imóveis pertencem à holding, não pertencem mais ao casal, ele pode vender sem necessidade da anuência ou da interveniência da Maria. Então, nós acabamos de trazer uma fragilidade para esse patrimônio, mas logicamente tem como corrigirmos isso, ok? Então, veja bem, quando é feita essa anuência e interveniência da Maria nesse ato oneroso de transferência desses bens imóveis do seu acervo patrimonial, do acervo do casal para dentro da holding, ela pode vir condicionada. E é aí onde entra a expertise do advogado em trazer cláusulas de proteção para essa transferência. Então, por exemplo, é possível dizer assim, olha, eu dou a anuência, condicionada a eu ser administradora vitalícia dessa holding, condicionada a que, no caso dos poderes do administrador, por exemplo, que vão constar do ato constitutivo da holding, o João, na qualidade de administrador, ele pode até permanecer assim, administrador com administração isolada para praticar os atos necessários e corriqueiros à administração da sociedade. Porém, em relação a bens imóveis, haverá necessidade da anuência e interveniência de ambos os administradores, João e Maria. Então, eu trago para dentro do contrato social uma cláusula específica de restrição da prática de poderes de administração que se assemelha, que é um espelho da exigência que já havia para aquele casal quando eles eram os titulares diretos daquele bem imóvel. Ok? Então, em relação a bens imóveis, o João até pode alienar, ele até pode vender, comprar, enfim, ele pode praticar os atos necessários, mesmo que esses bens estejam dentro da holding. Mas em relação aos bens imóveis, ainda que a proprietária seja a holding, haverá necessidade da interveniência, anuência também da outra administradora vitalícia, a Maria. Ela terá que dar anuência a esse ato sob pena de nulidade desta alienação. Uma vez que essa cláusula conste do contrato social, ela é oponível a terceiros, porque o contrato social tem natureza de documento público. Ele tem publicidade uma vez que ele está registrado na junta, né? Ele é um documento público, ele é oponível a terceiros. Então, na verdade, quando chegar no próprio cartório para ser feita essa transferência, por exemplo, o próprio tabelionato vai olhar o ato constitutivo daquela sociedade e quando ele vir que tem uma cláusula de restrição na administração, que para alienação de bens imóveis há necessidade da interveniência e da anuência de ambos os administradores naquele ato, apenas com a assinatura conjunta de ambos é que ele poderá fazer a alienação. E aí, meus amigos, vem uma outra questão. Nossa, doutora, mas como isso é complexo, como isso é difícil. Não, não é difícil. Desde que você entenda que o contrato social, ele tem que refletir uma situação de proteção patrimonial, no mínimo,
que seja a mesma que aquele casal já tinha quando era titular direto do patrimônio. Eu não posso descer o degrau, eu tenho que manter o degrau ou subir o degrau. Se o cliente está procurando proteção e organização e eficiência do patrimônio, como é que eu vou trazê-lo para uma situação de desproteção? Ok? E aí, feito isso, nós vamos para outra fase. Vai haver agora a doação de cotas, a transferência, constituição de usufruto e tudo mais. Ok, sem problema. Faz-se a transferência das cotas dentro do planejamento sucessório. O João e a Maria deixam de ser sócios, podem permanecer como administradores, o que inclusive se recomenda, ok? Que eles permaneçam como administradores, eles vão ser usufrutuários, conservando os poderes necessários para que tenham total gerência sobre esse patrimônio, ok? E feita a transferência, eu tenho uma holding completa e acabada, com todas as suas fases, inclusive de planejamento sucessório. E aí você pode dizer assim, mas tudo bem, cheguei no final e consegui exatamente o mesmo objetivo que eu teria feito se eu tivesse feito lá uma sociedade ali entre os dois e depois tivesse feito a fase de planejamento. É verdade. Do ponto de vista prático, você pode até chegar a essa conclusão, mas veja bem, no exemplo em que eu digo eu faço vista grossa para essa proibição do 977 do Código Civil e eu constituo a sociedade e dou, eu tenho aqui um ato, um negócio jurídico, né, a constituição de uma sociedade que nasceu lastreada numa nulidade, ok? Porque eu tenho uma vedação legal. No segundo exemplo, eu não tenho isso, porque eu tenho uma Eireli, uma sociedade limitada unipessoal, que não há vedação legal, eu tenho a interveniência anuência da Maria para integralização do capital social com todo o acervo de bens do casal, então não há vedação legal para isso, ela se tornou a proprietária em comunhão com seu esposo das cotas sociais e eu trouxe para ela uma medida lícita de proteção da venda especificamente de bens imóveis, quando eu coloco a Maria como administradora vitalícia no contrato social, restringindo os poderes de administração, no caso de bens imóveis, a uma administração conjunta, ou seja, o casal é que poderá vender, o casal apenas em conjunto poderá alienar bens imóveis, trazendo um reflexo da proteção patrimonial que eles já tinham quando casados. E aí, gente, fazendo isso, depois que eu vou para a fase de planejamento sucessório com doação de cotas, eu tenho uma linha de constituição e transferência patrimonial que não é sujeita a discussões futuras. Ela não é sujeita a uma declaração de nulidade, ela não está sujeita a um pedido de anulabilidade, por exemplo, porque um desses herdeiros lá na ponta se sentiu de repente prejudicado e agora ele quer rever toda essa divisão de patrimônio, ele não terá como alegar uma nulidade lá atrás. Porque um advogado que, por exemplo, já trabalha com essa ferramenta, ele conseguirá facilmente, fazendo uma auditoria de todas as fases de transferência desse patrimônio, identificar que na origem ele tinha um negócio jurídico nulo se ele fizer essa sociedade e um negócio jurídico nulo, ele não se convalida com o tempo e ele não produz efeitos na órbita jurídica, ok? E aí uma declaração de nulidade vai trazer abaixo todo o planejamento sucessório. E é por isso em que pese haja aí uma vida muito fugaz dessa sociedade constituída entre cônjuges casados em regime de comunhão universal, desconsiderando essa vedação legal, ela não é recomendada, ok? Você pode estar aí construindo um planejamento sucessório em cima de uma base muito frágil e ele pode ruir em algum momento, ok? Então, meus amigos, era essa a minha mensagem aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu trabalho com o holding ou que tenha pelo menos despertado em você o interesse de conhecer mais sobre esse instituto que está sendo tão buscado, que está sendo tão requisitado tanto pelas pessoas que estão em busca de segurança jurídica na sucessão, quanto pelos profissionais que estão vendo uma excelente ferramenta de trabalho para alavancar seus escritórios e sua atuação profissional.
ok? Muito obrigada se você chegou aqui até o final desse vídeo, deixe seu comentário, deixe sua curtida. Se você é o seu primeiro vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos, ok? Obrigada, até o nosso próximo vídeo.